Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. O governo federal anunciou que não fará reajuste real no salário mínimo para o próximo ano. O aumento será apenas de R$ 82,00 em comparação com o valor atual. Lembrando que a taxa de juros anual no país é atualmente 12,75%. O assunto de hoje é custo de vida. Participam Patrícia Lino Costa, economista e coordenadora da área de preços e da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DESE. O professor Guilherme Moreira, economista, coordenador dos índices de preço ao consumidor e obras públicas da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com a repórter Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Guilherme. Bom dia você que está em sintonia aqui com Perspectiva, na Rádio Brasil Atual. Franklin, dados divulgados pelo Serasa mostram que mais de 2 milhões de pessoas se endividaram desde o início do ano, batendo o recorde de inadimplência. Eu quero o seu destaque da semana. Olha, Joel, esse é um destaque, né, que vai ser abordado no programa de hoje, né? Nem vou entrar aqui porque tanto a Patrícia como o Guilherme vão saber desenvolvê-los com melhor competência do que eu, né? São estudiosos nessa área. Mas os destaques que eu quero dar são 2 destaques importantíssimos. O primeiro dele é ainda a reverberação dos atos do dia 11 de agosto, né? Atos que defendiam, né, que apresentavam a carta às brasileiras e os brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Isso é muito importante, esses atos que começaram aqui em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né, da USP, né, e reverberaram pelo país inteiro esses atos, e ainda hoje são comentados, né, e essa carta que eu citei, já nós temos mais de 1 milhão de assinaturas. Isso é importantíssimo, porque nós temos que defender o Estado Democrático de Direito no Brasil, né? O Brasil, acho que só pode avançar, só pode melhorar a sua situação do nível de vida da sua população se nós tivermos um Estado democrático de direito. Caso contrário, nós vamos mergulhar numa situação mais grave do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E eu convido a todos e todas que a procurarem no site do Observatório do Terceiro Setor, né, observatorioterceirsetor.org.br, e lá nós temos mais informações sobre isso. E o outro destaque, Joel, brevemente, é de utilidade pública, na verdade. Foi divulgado nesse final de semana aí uma fake news através de um deputado evangélico. Talvez ele esteja com medo de não ser reeleito, então ele começa a criar meio espuma para ver se navega nessa espuma e consegue alguns votos dos incautos, de que se o setor progressista ou a esquerda, como ele costuma dizer, ganhar as eleições, que haverá fechamento de igrejas. Isso é mentira, não há nada sobre isso, e o que há é uma fake news, né? Eu acho que a justiça deve entrar, inclusive, cobrar desse senhor aí, por que ele está divulgando essas informações falsas de fechamento de igrejas. Tanto um lado como o outro, qualquer lado que ganhar as eleições, as igrejas não vão ser fechadas, porque se qualquer sujeito que chega lá tiver esse ato impensado, essa doidice, com certeza o povo brasileiro vai para a rua, porque uma coisa que ele não aceita jamais é que seus templos, seja eles de qualquer religião, sejam fechados. O pessoal vai defender e defender para valer. Então isso realmente é uma estupidez, ou tem outras intenções aí por trás, Joel. Lamentável essa informação. E que o eleitor fique atento. Na contagem regressiva, quanto tempo falta para as eleições? É verdade, eu estou aqui com a minha contagem regressiva. Nós estamos a 7 domingos das eleições, Joel. Muito bem lembrado. Então, novamente, eleitor, fique atento com as fake news, que deverão dominar esse panorama, sobretudo de representantes do atual governo. Muito bem, deixa eu cumprimentar nossos convidados. Bom dia, Patrícia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui. Muito bom. Guilherme, é um prazer entrevistar você. Seja bem-vindo ao nosso programa Perspectiva. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos.
O Brasil tem a quarta pior inflação entre as maiores economias do mundo, segundo o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A inflação está presente o tempo todo na vida da gente. O que é a inflação e como ela afeta a vida das pessoas, Guilherme? Inflação poucas pessoas têm, a maioria das pessoas não enxerga a inflação, ela enxerga preços nas gôndolas, é isso que as pessoas enxergam. Mas medir a inflação é muito importante porque ela nos dá uma medida de perda de poder de compra. Então, de maneira bem simples, quando eu digo, quando a gente olha um índice de inflação e dá lá 10%, significa que para que uma família média consiga comprar as mesmas coisas que ela comprava um ano atrás, ela teria que ganhar 10% a mais do que ela ganha, porque foi a perda de poder de compra que ela teve. Então, a inflação é uma média ponderada da variação dos preços pela importância que esses itens têm no orçamento das pessoas. Então, quando você tem, por exemplo, vou dar um exemplo, dentro dos in natura, você tem lá variações muito grandes, porque chove na semana, então o chuchu subiu 20% numa semana. A inflação não vai ser 20%, porque o chuchu representa quase nada, a pessoa troca o chuchu por outra coisa qualquer, mas um aumento de aluguel, um aumento de energia elétrica, tem impacto muito grande na vida da pessoa, porque isso pesa muito no orçamento. Então, a inflação faz essas continhas, pondera coleta preços, os índices coletam preços, e esses índices segmentam por faixas. Então, você tem até 10 salários mínimos, até 40 salários mínimos, você tem cada índice com o seu foco. Isso eu estou falando dos índices da família dos IPCs, Índices de Preço ao Consumidor, que olha uma família. Para usar o termo que o Guilherme utilizou, o Patrício, fazendo as continhas, a inflação tem um impacto muito grande no custo de vida das pessoas, né? Ela tem, porque na verdade, a inflação, eu acho que, como o Guilherme falou, ela está baseada numa cesta de consumo médio da sociedade, né? Então, muitas vezes, se a gente tem, por exemplo, uma família que gasta mais com medicamentos, e aí e você tem um aumento de preço desses medicamentos, então, para essa pessoa que tem na sua cesta de consumo um peso maior dos medicamentos, ela vai sentir mais esse aumento, né? Dentro da taxa, por ela ser ponderada, esse aumento ele vai ser diluído pelos pesos dos outros produtos. Então, quando a gente fala em inflação, é um aumento generalizado do nível de preços, do preço do quê? De bens e serviços consumidos por uma família, baseados numa cesta média. E aí eu acho que o que o Guilherme falou que é muito importante é que, por exemplo, quando você tem uma família de baixa renda, né, quando você mede a inflação de uma família que ganha, por exemplo, 1 a 3 salários mínimos, ou como o INPC, 1 a 5 salários mínimos, aí, o INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, a gente vai ver o quê? Que os alimentos têm um peso maior no orçamento dessas famílias. Os serviços de habitação tem um peso maior no orçamento dessas famílias. Quando você olha uma inflação mais ampla, como o índice de preço ao consumidor amplo, que é o IPCA, então você vai ver o quê? A cesta média de famílias de 1 a 40 salários mínimos. Então, esses bens que têm um peso maior para as famílias de baixa renda vão estar diluídos entre outros bens como o gasto com transporte, aí gasolina, gasolina, álcool. Então, assim, a inflação ela tem a ver com a renda, né? Com um conjunto de bens e serviços. Por exemplo, o DIEESE, ele faz uma pesquisa de cesta básica e acompanha mensalmente o preço de 13 alimentos básicos na vida das pessoas. São alimentos extremamente básicos: arroz, feijão, pão, manteiga, leite. Então, essa é uma forma de você olhar o quê? Como se comportam os preços dos bens
de alimentação básicos no período de um mês. Aí você vem acompanhando isso, e isso mostra a inflação, então, o aumento desses bens. É isso que mais ou menos significa. E a pandemia contribuiu muito, né, com o aumento da inflação. Então, o que a gente viu que no primeiro ano da pandemia, a nossa cesta ela teve um aumento de 24% desses 13 produtos. Quando a gente olha o INPC, enquanto ele em média, ou seja, a inflação geral das famílias de 1 a 5 salários mínimos cresceu 5,45%, os alimentos no domicílio cresceram em torno de 15%. Então, realmente, nesse período da pandemia, os alimentos, eles tiveram uma alta muito grande de preços, causada principalmente pela exportação desses bens, pela ausência de políticas de manutenção desses alimentos aqui no país, ou seja, então você tinha uma redução da oferta, né, por conta desse elevado volume de bens exportados. Isso sem dizer que as pessoas não tiveram os seus salários, né? Pelo contrário, os salários diminuíram, né? Teve uma redução, né? Além de vagas no mercado de trabalho, não teve um aumento significativo. O Guilherme, o que pode explicar um aumento tão grande da inflação durante o período da pandemia? Olha, pegando o gancho da Patrícia, grande parte dos aumentos, a maior parte dos aumentos ocorreram realmente em alimentação, né? Quando a gente mede pelo IPC da FIPE, e a gente olha o índice, que mede o índice da pandemia inteira, ou seja, desde da pandemia não, mas do início da pandemia, por volta ali de março, abril, até julho desse mês, nós temos uma inflação acumulada pelo IPC da FIPE de 21,80. Quando a gente olha alimentação, nós estamos falando do índice acumulado de 43%. Então, é muita coisa. Nossa, é o dobro, praticamente o dobro. É o dobro, praticamente o dobro. Então, mas por que aconteceu isso? Muito o que a Patrícia falou, você teve essa questão da pandemia, e ainda a gente não pode esquecer que nós tivemos um conflito agora recente, que afetou muito o preço de alguns insumos básicos, que são insumos básicos para o grupo alimentação. Então, nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, você teve disparada dos fertilizantes, da soja e do milho, que é insumo básico para, por exemplo, leite, que aumentou muito, que usa-se para ração, esse tipo de coisa. Então, além de tudo, quando você estava saindo desses efeitos da pandemia, você engata uma guerra dessa, e que ainda puxa ainda mais, contribui ainda mais. Agora, qual que é o lado... Teve aumento do consumo? Aumento do consumo? Não, assim, deste ano para cá, não. O que a gente percebeu que foi lá no início da pandemia, um deslocamento de consumo para alimentação no domicílio, mas a renda caiu, então não tem como dizer que há aumento de consumo com a renda caindo. Agora, o grande questão toda é que para as famílias de 1 a 3 salários mínimos, a gente mede isso, a habitação mais alimentação, que foram os grupos que mais subiram, habitação por causa de energia, de gás de cozinha e alimentação, representam 2/3 do orçamento de uma família de 1 a 3 salários mínimos. Para uma família de mais de 8, em torno de 45%, ou seja, quase 20 pontos percentuais de diferença a mais para essas famílias de baixa renda. Então, a inflação de alimentos, no caso brasileiro, é muito mais grave do que a inflação de alimentos para o americano, por exemplo. Então, quando a gente fala, mas a inflação é mundial, do mundo inteiro nós tivemos inflação de alimentos, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, é verdade, mas o americano não vai passar fome por causa disso, o alemão não vai passar fome por causa disso. E aqui no Brasil a gente tem uma situação em que 43% de aumento de preço de alimentação significa uma perda de bem-estar para essas famílias muito grande, porque elas não têm ferramentas para se defender disso. Ou seja, como é que eu me defendo de uma alta de alimentos se eu tenho uma renda de até 3 salários mínimos? Eu vou deixar de ir ao cinema, mas eu já não vou ao cinema, eu vou deixar de trocar o carro, mas eu não tenho carro. Então, esse que é o grande drama da nossa situação com essa inflação, principalmente quando a gente compara com outros países. Lembrando, Patrícia, que desde 2018 o Brasil entrou no mapa da fome. Pois é, eu acho que é bom a gente fazer uma
uma volta, né, para o período pré-pandemia, porque desde 2016 mudou a orientação do governo no Brasil, e você começa, então, a ter um mercado de trabalho que deixa de crescer, que deixa de gerar emprego e renda de qualidade. Então, você tem reformas que foram feitas sem a menor debate, né, com os trabalhadores, com a sociedade em geral, e essas reformas que prometiam milhões de empregos trouxeram, então, uma maior precarização. Você está se referindo à reforma trabalhista, né? A trabalhista e a previdenciária. Então, a previdenciária jogou longe o sonho de qualquer pessoa que vai trabalhar e vai se aposentar. E a trabalhista, né, que veio nessa conversa liberal que vinha no mundo, né, falando, olha, se você flexibiliza, você gera emprego, mas isso não aconteceu em nenhum país que fez reforma trabalhista, e aqui chegou tardiamente com essa promessa, e não aconteceu, porque o Brasil não cresce, ele vem patinando, nossa economia patina, e o mercado de trabalho patina junto. E é nesse cenário já de informalidade e precarização que você encontra, então, que a pandemia entra no Brasil. E aí eu acho que sempre é bom lembrar que no segundo trimestre, entre abril e junho, desde o início do isolamento, 9 milhões de pessoas perderam seus empregos e sua renda. Então, isso é um dado. Então, não pode ter mais, as pessoas não podem ter comido mais porque não comeram. Então, apesar do governo ir na televisão e falar, olha, agora com o auxílio emergencial de R$600, que foi conseguido por pressão popular, pressão sindical e do Congresso, para que de 200 pulasse para 600, as pessoas conseguiram manter relativamente a sua renda e comer durante esse período que estavam se protegendo do vírus. Então, assim, não teve nenhum, as pessoas estão estocando arroz ou estão comendo mais por causa do auxílio emergencial, elas continuaram comendo. Então, você teve, agora, jogar esse deslocamento, como bem disse o Guilherme, da demanda de alimentação fora do domicílio para alimentação no domicílio e falar que isso é a causa da inflação é errado, porque de abril para maio o Brasil triplicou a sua exportação de arroz e no final do ano o arroz aumentou mais de 100%. O Brasil aumentou muito sua exportação de óleo degomado de soja. O que aconteceu com o óleo de soja? Dobrou de preço no final do ano. Então, você tem, e isso está expresso nos índices de inflação, está ali, está marcado, não tem para ninguém. 2021, você teve até um arrefecimento do aumento do preço dos alimentos, mas você teve a energia elétrica pressionando, que é essencial para todas as famílias, e você teve um aumento expressivo do gás de botijão, tanto que as pessoas passaram a cozinhar com lenha nessa época. E em 2022, o conflito, né, e o aumento do preço dos fertilizantes, e mais, o alimento ele chega mais caro no Norte e Nordeste porque ele vai por estrada, e o combustível que leva é o diesel, e o diesel não para de aumentar porque os acionistas da Petrobras eles estão lucrando muito, enquanto que a população está cozinhando com lenha e pagando mais caro pelo alimento que precisa ser deslocado do sul para o norte para consumo. Que é um absurdo, né? É um absurdo. Patrícia, eu comecei o programa falando que o salário mínimo não vai ter um aumento real no ano que vem. Qual seria o salário mínimo ideal para que uma família, né, consiga viver decentemente no país? Então, o Diese estima, com base na Constituição, né, e com base no decreto que instituiu o salário mínimo, um conjunto, uma pesquisa de alimentos e com base no valor desse alimento, que hoje é R$700 no município de São Paulo, e veja, uma cesta individual, tá? Uma cesta individual que custa R$700? Com alimentos R$700. E essa cesta, ela consegue alimentar uma família de 4, 5 pessoas? Não, ela alimenta uma pessoa, né? Uma pessoa.
Da onde a gente tirou essa cesta, que é a única legislação que existe no Brasil, é um decreto de 1938, a única legislação que fala de cesta básica, e ela estipula grupos de alimentos que são necessários e as quantidades necessárias para que um trabalhador ele tenha todos os nutrientes necessários para a sua saúde. Então, essa cesta no município de São Paulo, ela custou de R$700. Se a gente pensar uma família de 4 pessoas, a gente precisa, então, multiplicar essa cesta por 3. 2 adultos e 2 crianças que consomem como um adulto. Então, a gente vai chegar em torno de R$2.100. E a partir, então, dessa cesta, desse gasto com alimentação, a gente estima o salário mínimo de R$6.300. A gente sabe que esse valor... R$6.300. É um salário que não dá para amanhã mudar por decreto, mas ele serve como uma referência para o que seria o salário ideal. É isso que ele é. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem "Os jovens ainda sofrem com a recuperação lenta do mercado de trabalho", diz OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, revelou que a recuperação do emprego juvenil ainda acontece em ritmo lento, 2 anos após a pandemia. Os jovens sofreram mais com o desemprego do que os adultos. O relatório mostra que a pandemia potencializou os inúmeros desafios do mercado de trabalho enfrentados por pessoas entre 15 e 24 anos. O número total de jovens desempregados pode chegar a 73 milhões este ano no mundo, uma ligeira melhora em relação a 2021, quando havia 75 milhões. A taxa ainda é de 6 milhões acima do nível pré-pandemia. Em 2020, havia aumentado para 23,3% a porcentagem de jovens que não trabalham, nem estudam, nem estão em treinamento, um nível não visto há pelo menos 15 anos. As mulheres estão em uma situação pior do que os homens. Este ano, a projeção é que 27,4% das jovens em todo o mundo estejam empregadas, em comparação com 40,3% dos homens jovens. A diferença de gênero, que mostrou poucos sinais de redução nas últimas 2 décadas, é maior nos países de renda média baixa, com 17,3%, e menor nos de renda alta, com 2,3%. Nos países da América Latina, a taxa de desemprego juvenil ainda é preocupante e poderia chegar a 20,5% em 2022. A situação é radicalmente diferente na América do Norte, onde as taxas de desemprego juvenil devem ficar abaixo da média mundial, em 8,3%. Os países de alta renda são os únicos que devem atingir taxas de desemprego juvenil próximas às de 2019 até o final deste ano, enquanto nos outros grupos, as taxas devem ter um aumento de pouco mais de 1%. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com a Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos falando sobre o custo de vida com a Patrícia Lino Costa, do DIES, e o Guilherme Moreira, da FIP. Franklin, o desemprego juvenil também é uma questão de gênero, né? Atende mais as meninas, as moças, do que os rapazes. Mas no bloco anterior, a Patrícia falava que o salário mínimo deveria ser R$ 6.300. É possível sonhar com isso, Frank? Você precisa ter uma ideia, R$ 6.300, isso é praticamente, se você for pensar, o teto das aposentadorias, Joel, né? Pelo sistema, né, do INSS, da Previdência, as aposentadorias, o teto é isso, então é praticamente quem ganha o teto hoje das aposentadorias é quase que o valor do que seria o desejável no salário mínimo. É essa situação que o país se encontra, Joel. E olha só, nós aqui do Observatório, né, como você bem sabe, né, a gente vai mostrar também para a Patrícia e para o Guilherme, nós a cada programa que apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem um valor científico, né, mas serve para a gente ter uma noção de como é que as pessoas estão pensando a respeito dos temas que nós debatemos nos nossos programas. No caso, hoje, especificamente, o custo de vida no Brasil. E nós fizemos uma pergunta para a nossa enquete de hoje. Você tem esperança de um menor custo de vida em 2023? E olha só a resposta das pessoas que participaram da nossa enquete. 59% disseram que sim.
contra 41% que diz que não tem esperança que o nosso custo de vida irá diminuir em 2023. E em função acho que até está bastante positivo, né, a ideia aqui das pessoas, eu estaria nos 41%, mas enfim... Eu também. Né? Você também, né, João? É porque acho que o estrago está tão grande que eu acho que ainda vai demorar para consertar isso na melhor das hipóteses, uns 2 anos ainda para a gente ter uma qualidade melhor de vida. Diga, João. E qual seria a resposta dos nossos 2 entrevistados? Exatamente, é isso que eu gostaria de saber, né? Tanto da Patrícia como do Guilherme, né? Se eles estão do lado do sim, né? Que nós vamos ter um custo de vida menor em 2023, ou que infelizmente ainda nós não vamos ter essa perspectiva. Vamos começar aqui. A realidade, o que os dados mostram, né? Exatamente, vamos ver. A visão do Guilherme e da Patrícia. Exatamente. Guilherme, vou começar por você, né? A Patrícia foi a última que falou, então vamos começar por você, Guilherme. Tem uma questão metodológica aí que para que as pessoas... É uma enquete, não é? Não estou nem questionando a enquete. Estou falando de índices de inflação. As pessoas, veja, cair o custo de vida significa os preços abaixarem nas gôndolas. Os economistas falam a inflação vai cair, significa que os índices serão menores do que os índices vigentes atualmente. Então, quando nós, economistas, falamos, esse ano aqui nós estamos no acumulado de 12 meses acima de 10%, nós tivemos quase 10% no ano passado, que a inflação do ano que vem vai ser 5%, o que eu falo lá, quando a gente é entrevistado, tá, bom, a inflação vai cair de 10 para 5. Agora, a inflação cair de 10 para 5 significa que o custo de vida, em vez de subir 10, vai subir 5. Então, assim, o nível, voltando ao cidadão comum, ele vai ao supermercado, em vez de verificar os preços 10% mais caros, ele vai ver o preço 5% mais caros. Talvez, pontualmente, alguns itens realmente caiam de preço. Vou dar um exemplo que eu acho que é o que a gente já começa a acontecer. Por exemplo, os carros usados estão começando a cair de preço, o leite deve começar a cair agora, porque você entra as chuvas de primavera e o preço cai. Você tem alguns efeitos sazonais em alguns itens, mas a questão é que, na média, os preços estarão, vamos imaginar que a inflação caia ao nível que as projeções apontam, em torno de 5%, 6% ano que vem. É uma boa queda em relação a esse ano? Sim, é uma boa queda. Mas os preços continuarão subindo numa velocidade menor. Então, esse trem que está andando a 100 km por hora vai passar a andar a 50, mas ele não vai dar ré. Esse que é o grande problema. E aí, onde que é a recuperação da perda deste poder de compra? Não é via redução do preço, porque isso não vai acontecer. A recomposição do poder de compra tem que vir via salários, via rendimentos, via trabalho, via o aumento da renda da população, para que esse poder de compra seja recomposto e você consiga comprar as coisas que você conseguia comprar antes. Então, a melhora dessa situação, e aí eu entendo essa esperança das pessoas, achei mais uma esperança do que uma projeção, é que o custo de vida, aí no sentido de poder de compra, porque o custo de vida não vai voltar para trás. Alguns itens podem cair, outros vão subir, mas a melhora do custo de vida vem do aumento do poder de compra e não tanto da queda da inflação. E é verdade, alguns itens realmente vão cair, talvez combustíveis caiam, você tem uma queda das commodities lá fora, isso impacta aqui nas proteínas animais, enfim, você tem uma nova configuração, as commodities metálicas estão caindo de preço, então você tem um cenário deflacionário no mundo, isso vai chegar aqui. Mais uma vez, cenário deflacionário, ou seja, uma queda do índice da inflação não significa que os preços na média vão cair. Eu acho que esse é o grande nó aí da questão. Patrícia. Então, é isso que eu concordo com ele, com o Guilherme, e digo assim, que o óleo de soja, que custava R$2, R$3 a 900 ml, hoje custa 10, ele não vai voltar a custar 3, entendeu? Isso não vai acontecer. Mas o que a gente precisa, e acho que ele tocou no ponto, é como é que você vai ter o aumento de salário.
né? Como que você negocia? Porque a gente sabe que a recomposição do valor do salário em cenários de recessão é muito difícil, né? Você, na verdade, por mais que os sindicatos tentem, na verdade, toda a negociação é no sentido de preservar o que já tem. Então, para que isso aconteça de verdade, a gente precisa ter um cenário de crescimento. O Brasil precisa crescer. Essa que é a grande questão. Então, não é assim, vou dar renda para as pessoas agora nesse momento e depois a gente volta a ser o que era antes. Não, o Brasil precisa ter políticas de crescimento e de desenvolvimento. Para quê? Para que as pessoas tenham efetivamente, pela inclusão e pelo trabalho, a possibilidade de ampliar o seu consumo. Veja, a gente tem famílias hoje que estão passando fome, as pessoas têm uma demanda reprimida. Então, o que essas famílias precisam? Elas precisam de renda, porque se elas tiverem renda, elas vão consumir. Aí você vai ter mais produção, você vai ter mais emprego, você vai ter mais investimento, você vai ter mais renda e você vai entrar num ciclo virtuoso. Né? E, ao mesmo tempo, você pode fazer políticas que tratem a inflação na sua causa. Porque tudo que vem sendo feito até agora é aumento de juros. Então, a gente tem um governo liberal que trata a inflação de forma... com um remédio que, nesse momento, ele é placebo, porque ele não resolve o problema. Você precisa ter políticas de investimento em agricultura familiar para lidar melhor com essa situação, por exemplo, do leite, porque a gente viveu em 2020 ou 2021, não me lembro mais, um aumento durante todo o ano. Passou a entre safra e o leite continuou em alta. Por quê? Porque você tem uma demanda muito grande das indústrias de laticínio para esse leite que a quantidade produzida não dá conta da demanda. Então, o preço seguiu pressionando durante todo o ano. Então, você compra queijo mais caro, você vai comprar manteiga mais caro, margarina, tudo que vem margarina não, mas tudo que vem do leite com um preço muito maior, passando inclusive o período de entre safra. Nesse cenário, Patrícia, não seria interessante o controle de preços pelo governo? A gente pensa que essa inflação, quando a gente olha, ela poderia estar controlada já há muito tempo. Tem muitas formas de você fazer esse controle da inflação sem necessariamente passar por um congelamento ou por um tabelamento. Né? Porque nós passamos um período muito grande trabalhando com planos que mexiam com a memória da inflação, né? Tentando tirar do agente econômico a memória da inflação, e aí isso aconteceu com o real, e tem uma geração que já nem lembra mais dessa inflação como a gente viveu na década de 80 e 90. Então, assim, eu acho que poderíamos tratar de uma forma mais pontual algumas questões, por exemplo, rever o papel da Petrobras seria uma medida importante para que ela absorva parte desse impacto. Né? Então, por quê? Porque o governo que a gente tem hoje, ele quer, no fim das contas, remunerar os acionistas e, lá pelas tantas, privatizar a Petrobras. Mas a Petrobras é uma estatal, uma das maiores do mundo no setor, ela é muito importante, ela tem um lucro imenso e ela pode diminuir um pouco desse lucro e absorver parte desses aumentos. Né? Pode haver uma mudança na política da Petrobras e você não sente tanto aumento de combustível, que é custo para a produção de muitos bens e serviços. Então, produção e distribuição. Você pode fazer políticas da agricultura familiar, como eu já disse, retomar a importância da Conab. Em vez de privatizar 130 armazéns da Conab, você usa esses armazéns para abastecer e o governo intervir no mercado. E controlar os preços. E controlar os preços, exatamente. Então, tem várias políticas que poderiam ser feitas e que, na verdade, elas não estão acontecendo. Então, você não precisa tratar a inflação com a taxa de juros, porque taxa de juros é o quê? Você está sinalizando para o agente econômico que para ele não produzir, para ele não investir. Você está sinalizando para ele isso. Bota no mercado financeiro que você ganha mais. Então, não consome e não produza. Não consuma e não produza. Essa que é a sinalização. Esse é o nosso grande problema. Ô, Guilherme, o Brasil registrou uma deflação de 0,68% no mês de julho, mas ainda assim o custo de vida continua alto.
o preço das roupas e calçados subiu 16% nos últimos 12 meses. Confere quanto às pesquisas esses dados? Essa deflação que a gente assistiu nesse mês, é uma deflação, é o falso magro, né? É uma deflação que foi muito concentrada em poucos itens, então, basicamente, a queda de combustível, que tem um peso grande. Mas não só, a gente precisa tomar cuidado, porque nós estamos vivendo um processo de muita desigualdade em todos os sentidos. Então, quando você pega, por exemplo, as pesquisas de comércio, de serviços e a própria inflação, você tem hoje uma desigualdade dentro dos índices. Então, a inflação teve deflação, mas foi uma inflação de combustíveis, deflação de combustíveis. Quando você olha alimentos industrializados, por exemplo, que é o principal grupo que pesa para as famílias, é o mais... Aumentou. Vem aumentando acima de 1% há mais de 2 anos, 1% ao mês. Não tem uma aplicação financeira que ganhe de alimentos industrializados. Então, assim, essa é uma questão importante. Quando a gente olha o comércio vem caindo. A atividade do comércio, o volume de comércio medido aí pela pesquisa mensal do comércio do IBGE, você vê o comércio desacelerando em praticamente todos os grupos. Supermercado, por exemplo, caindo as vendas, eletrodoméstico com queda de acima de 17% no acumulado do ano. Então, o comércio está desaquecendo. Mas quando a gente olha os serviços, você vê que, de certa forma, há uma recuperação dos serviços, crescimento de viagens, Então, o número hoje esconde uma desigualdade em praticamente todas as pesquisas que você olha. Porque você tem uma parcela da população brasileira que não perdeu renda durante a pandemia, que manteve o seu emprego, foi para o home office, deixou de viajar, deixou de ir a restaurante, deixou de trocar o carro, porque não tinha carro para entregar. E que está relativamente bem financeiramente, não mudou o padrão de vida. E essas pessoas estão voltando ao consumo. Aonde a gente enxerga isso? Pelas pesquisas que medem o setor serviços, viagens, turismo, a própria venda de carros novos. E você tem uma outra parcela da população que o emprego é mais precário, que depende da rua e que não tem opção do home office e que teve uma perda brutal de renda. E onde a gente enxerga isso? No supermercado, na venda dos supermercados, na pesquisa do comércio que mede supermercados, na pesquisa do comércio que vende eletrodomésticos. Então, a gente precisa tomar cuidado com os números que estão saindo agora, porque nós estamos vivendo várias realidades ocorrendo ao mesmo tempo. Você tem alguns setores saindo da pandemia e aquecidos, setor serviços, vestuário, por exemplo, as pessoas voltaram a trabalhar, voltaram a comprar vestuário, mas você tem supermercado caindo. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, precisa tomar muito cuidado com essas análises imediatistas. Então, a gente colocou essa questão da deflação, ou seja, pelo que você explicou, a deflação aconteceu em índices específicos, não numa economia como um todo, porque existem outros itens como alimentação que continuam crescendo já há algum tempo. Exato, que basicamente a deflação de julho foi causada pela queda da gasolina, que aí tem uma questão tributária, e a queda do etanol, que além da questão tributária tem a questão da safra, que é o momento, a safra começa abril, maio, o auge aí todo mês de julho o etanol cai, fato. Por conta de safra, enfim, da sazonalidade natural do etanol. Então, você combinou essas coisas, mais a energia que caiu por conta do fim das barreiras tarifárias, mas são 3 itens, nós estamos falando de 3 itens. Aí, quando a gente olha a alimentação, a inflação de alimentação específica está firme e forte lá. Muito alta, né? Continua muito alta. Então, aí que eu falo da desigualdade. Para família de 1 a 3 salários mínimos, é isso? Exato. Então, aí que eu falo da desigualdade. Para uma família que tem uma renda alta e que consome combustível, etc., essa deflação, até saiu um artigo na Folha essa semana que eu comentei falando exatamente isso. Para a família de alta renda, você teve realmente uma deflação, porque ela usa muito combustível, que é carro próprio, então, essa foi muito forte para essas famílias. Agora, essa deflação não chegou para a família de 1 a 3 salários mínimos, muito pelo contrário. Quando você olha a inflação da família de 1 a 3 salários mínimos, essa deflação é muito menor, porque ela não usa transporte próprio e ela consome muito alimentação. Aonde teve uma melhora na habitação, por conta da queda
que obviamente não compensou os aumentos anteriores, mas do gás de cozinha, que vem caindo, pouco, mas vem caindo, e você teve uma queda da energia elétrica, aí sim uma queda considerável, tem muito mais a ver com as bandeiras tarifárias do que... Basicamente, esse é o cenário. Quando a gente olha a alimentação, industrializado, e porque eu sempre falo que o melhor sinalizador... Que é o item mais importante para as famílias de 1 a 3 rendas, né? De 1 a 3 rendas, né? E mais que isso, a alimentação industrializada é um ótimo sinalizador, porque é alimentação, portanto é um bem essencial. Ela é um produto industrializado, então ela tem toda a cadeia industrial por trás, ela tem o frete do insumo, ela tem o frete até o distribuidor, ela tem, ou seja, é um processo industrial de um item essencial. Então, esse é o grande marcador da inflação, do núcleo da inflação, é o alimento industrializado. Patrícia, a partir do que o Guilherme está explicando, o cidadão comum fala, mas deflação, desconfia desses dados, porque a realidade do salário que ele recebe, do que ele paga nos supermercados, é muito distinta, né, do que essa história de deflação. Então veja, eu acho que a gente precisa entender, né, mais uma vez, mais uma política, né, eleitoreira que de verdade, existe um problema aí, né, porque o que o governo fez foi aprovar no Congresso uma medida que limita a cobrança do ICMS, que é um imposto estadual, e, né, que muitas vezes é repassado ao município, de bens como gás natural, energia elétrica, comunicação. Então, quando ele fez isso, ele tirou quase 3 milhões de investimento do Estado e do município da área da saúde e da educação. Então, essa é a primeira coisa, o que essa medida significa. A segunda coisa é que ele segue sem resolver o problema, que o problema é a alimentação, né? O problema é o aumento o diesel aumentou esse mês 3%, então o diesel entra mais uma vez na composição de preços do alimento no varejo, então não resolveu, o alimento vai chegar ainda mais caro. Então você está fazendo uma política que não age no problema real. Você não trata a inflação, você não mexe na política da Petrobras, você não faz políticas para aumentar a oferta de alimentos, você não trata a inflação no seu problema. Então, o que pode acontecer? Nesse momento, as commodities estão estáveis, o preço internacional das commodities estão estáveis, mas qualquer aumento de demanda, você tem um aumento da exportação e um aumento do preço interno. Né? Então, qualquer problema com o petróleo, você também vai ter aumento desse combustível aqui. E isso vai ser repassado, porque você não está tratando a causa da inflação. Você está tratando o sintoma. Nós continuamos com o Perspectiva, o programa do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre custo de vida com a Patrícia Lino Costa, do DIES, e o Guilherme Moreira, da FIP. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Basta. Como é que o nosso ouvinte vai fazer para acompanhar os trabalhos do Observatório, Franco? Nós já estamos na metade do programa, a conversa está tão boa. É verdade, que a gente nem percebe o tempo passar. Infelizmente não são boas notícias, mas a entrevista está muito interessante. Mas está muito esclarecedora, né? Acho que isso é importante, né? Acho que os ouvintes, ao final do programa, vão ter uma noção de como é que está a situação econômica do Brasil com relação à inflação. E esses mesmos ouvintes podem ficar informados seguindo o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais, né? Lá tem informações do Brasil e do mundo, né? E de que forma? No Instagram, @Observatório 3 Setor, no facebook.com/Observatório 3 Setor, esse 3 sempre em numeral. E os nossos programas de rádio, Joel, também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá todos e todas podem encontrar entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Muito bem. Eu quero voltar ao assunto, Patrícia. Na última semana, a Associação Brasileira de Supermercados divulgou que a cesta básica ficou 13% mais cara no primeiro semestre de 2022. Você já falou que o valor dela custa R$700.
Com esses aumentos sucessíveis devido à inflação e aos problemas causados aí, por exemplo, na guerra da Ucrânia, como citou o Guilherme, entre outros, que surgiram na realidade brasileira, como também a pandemia, como é que pode se contornar isso? Quer dizer, que caminhos nós podemos buscar para a população que já tem uma renda baixa e que vê o seu salário diminuindo e o custo de vida aumentando? Pois acho que várias coisas podem ser feitas, desde transferência de renda, e aí a melhor delas é a política de valorização do salário mínimo. Então, repensar uma política de valorização desse salário que garanta, então, o aumento gradual de um piso tão importante. Ele mostrou seu valor lá nos anos 2000, na década até 2014, o que ele foi capaz de fazer, porque ele não só ele aumentou a renda das famílias que ganhavam até um salário, mas também ele foi empurrando os menores pisos salariais, né? Porque por conta da negociação você precisa aumentar o piso para que as pessoas possam ter essa diferença, né? As categorias tenham a diferença entre o salário mínimo e o piso da categoria. E aí políticas efetivas que tratem o problema da questão do preço dos alimentos. Aí, especificamente, políticas de estoque reguladores pela Conab, né, deixar de privatizar os armazéns da Conab e começar a controlar, manter parte dos grãos aqui dentro para poder intervir no mercado caso seja necessário. Então, você tem também a agricultura familiar, o programa de aquisição de alimentos, que foi tão importante para tirar o Brasil da fome. E o que é esse programa? O governo estimula que o pequeno produtor diversifique a sua produção, produza com qualidade, garante assistência técnica a esse produtor. Então, ele vai diversificar a sua produção, então ele também vai comer melhor e vai vender parte dessa produção ao governo, que vai repassar ali ao entorno, as associações, as escolas, os hospitais, garantindo alimentação de qualidade em regiões em que você não tem isso. Então, o PAA, a agricultura familiar, e olhar para questões específicas da cadeia de determinados alimentos. Então, o leite é um problema, né? O leite, a carne são dois problemas. Toda a nossa carne vai para fora, a melhor carne. Então, aqui dentro, o que vai sobrar para o consumidor, as fotos que a gente vê. Segundo o Guilherme, a tendência do leite é diminuir um pouco o preço. Ele vai diminuir um pouco o preço, mas ele vai ter momentos em que porque você tem um encarecimento, como o Guilherme falou, da importação de medicamentos, né? Você tem também o aumento da exportação de milho, soja, você também tem dificuldade de comprar a comida do gado mais barata. Com o aumento da estiagem, você vai ter dificuldade de confinar o gado. Então, os custos de produção vão aumentando muito. Então, você tem que ter algum tipo de intervenção na cadeia para garantir maior produção e maior oferta. Infelizmente, não vai vir num período eleitoral como esse, né? Olha, a conversa com vocês foi muito boa, nós estamos a 10 minutos do final do programa. Frank, eu gostaria que rapidamente você falasse das notícias que mais repercutiram no nosso portal, para eu pedir fechar com os nossos dois entrevistados, pedindo aos dois um destaque final. Perfeito. Eu convido antes a todos e todas que visitem o nosso portal, observatório3setor.org.br, esse 3 em numeral. E lá vão encontrar uma série de matérias, muitas delas destacando questões relacionadas com a cidadania. Você tem matérias como, por exemplo, a música que você ouve indica a sua forma de pensar. É uma matéria bastante interessante que está entre as mais lidas no nosso portal. E a outra, o Brasil tem a segunda população mais fora da realidade do mundo, né? Talvez isso explique algumas coisas que acontecem em nosso país. E a matéria que eu quero dar um destaque especial, não é aqui uma coisa para alarmar as pessoas, mas é importante que elas tenham isso no seu horizonte. A China anuncia novo vírus com taxa de letalidade maior que a da Covid-19. Né? Uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que aponta que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde,
O novo vírus na China é da família do gênero Enipavírus, né? E está na classificação de nível 4. Né? Isso significa o quê? Que a letalidade estimada está entre 40% e 75% maior que a da Covid-19. Né? Essa matéria... a sua repercussão no Brasil aqui é muito pequena. É muito pequena, ainda quase nula, mas, enfim, é importante que as autoridades da área da saúde fiquem atentas, né? E já comecem a planejar ações, né? Para, se caso vier a entrar de uma forma um pouco mais efetiva no Brasil, dar resposta a isso. Não acontecer como aconteceu com a Covid-19, dizer que era uma gripezinha e nisso aí já vão quase 700 mil pessoas mortas, vítimas da Covid. Joel, essas matérias que eu disse e outras que os leitores e as leitoras poderão encontrar, elas têm o recurso de audiodescrição, que é um recurso bastante importante para os deficientes visuais e mesmo para aquelas pessoas que querem realizar alguma tarefa durante o seu dia a dia e, enquanto vão realizando, usando essa ferramenta, podem ouvir o conteúdo que nós temos no Observatório do Terceiro Setor. Muito bem. O governo federal estourou o teto de gastos em mais de 210 bilhões de reais. Um dos motivos foi a aprovação da PEC dos auxílios, que aumentou o valor do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Bom, eu tenho duas perguntas para fechar com nossos dois entrevistados. Primeiro, as consequências desta iniciativa do governo para a economia. Patrícia. Desculpa, qual a iniciativa? Quais as consequências dessa iniciativa do governo para a economia brasileira? Eu não entendi a iniciativa, desculpa. O estouro do teto de gastos de 210 bilhões de reais. Estamos a 5 minutos, Joel. É bom avisá-los para sintetizar. Veja, eu acho que a gente vai estourando o teto de gasto, vai colocando um desafio para o próximo governo, seja ele mesmo que continue, né, seja o novo governo que assuma. O novo governo vem com muitos desafios pela frente. Você vai encontrar contas desajustadas, você vai encontrar um país com uma inflação pressionando, e a gente sabe como que o fantasma da inflação ainda, de uma certa forma, está presente na memória de muitos agentes econômicos. Com o aumento da desigualdade e com o aumento da desigualdade, com a diminuição da renda. Uma situação muito difícil. Seu destaque final, Patrícia, em 1 minuto. O que mais importante você gostaria de deixar no final do programa? Gostaria de alertar que a gente precisa entender, não dá para aceitar que o mundo tem inflação, o Brasil também tem. Então, acho que é importante a gente prestar atenção. Nós temos um país que é um grande produtor de alimentos, não tem sentido nós passarmos fome dessa maneira como a gente vem passando. Esse alimento tem que ficar aqui, tem que ser consumido pelo povo brasileiro. Então, acho que a gente precisa perceber que existem formas, nós já vivemos isso recentemente, um país que cresce, desenvolve e inclui. Então, a gente torce para que isso aconteça de novo. Guilherme, seu destaque final, agradecendo novamente a sua presença e da Patrícia. Bom, acho que a inflação é o grande mal que tira poder de compra da população, mas o remédio não é o controlar a inflação, ou seja, a inflação é a febre, e nós temos que combater a doença que é a falta de crescimento econômico, a má gestão das políticas públicas e a macroeconomia, e entra teto de gastos, entra uma série de outras coisas juntas. Então, acho que a gente precisa resolver esses problemas e voltar a gerar emprego e renda para resolver a questão de maneira definitiva. Acho que o grande que falta é emprego e renda de qualidade. O Perspectiva está terminando. Agradeço a presença de Patrícia Lino Costa, economista e coordenadora da área de preços e da Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Guilherme Moreira, economista, coordenador dos Índices de Preços ao Consumidor e Obras Públicas da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, AFIP. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, poluição e morte. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.